A oração é a última defesa entre a nossa família e o inferno. Você pode até se perguntar, mas por quê? Por que você está falando isso, Renato? No mundo de hoje, muito mais do que tempos atrás, nós temos sofrido um ataque maciço contra as nossas famílias, contra a célula máter da sociedade, a instituição familiar que Deus constituiu no mundo e o confirmou assim pelo chamado sacramento do matrimônio. Meus queridos, nós temos muito o que fazer pelas nossas famílias. Como homens e mulheres de Deus, nós temos que lutar, nós temos que trabalhar todos os dias, nós temos que construir a nossa casa com sabedoria, com virtudes, com disciplina, com organização, com a ordem querida por Deus para todos nós. Nós temos, olha só, que nos pautar na verdade, da palavra de Deus, na moral católica, na verdade da nossa revelação, na nossa doutrina, na sabedoria que vem do céu para nós. Nós temos também que estudar, nós temos que estudar tudo aquilo que Deus deixou para nós como um grande tesouro, na Sagrada Teologia Católica, na tradição da Igreja, no seu santo ensinamento da teologia. Mas olha, existe algo que vai além do âmbito da razão, que vai além do âmbito do conhecimento, do âmbito material, daquilo que o dinheiro pode prover e sustentar dentro de uma casa. Eu estou falando do âmbito espiritual. Por isso eu digo sim, que a última barreira entre a nossa família e o inferno será sempre a oração, os joelhos dobrados diante do nosso Senhor, clamando pela restauração daqueles que nós amamos. Por isso eu estou aqui para te falar sobre a intercessão. Você que reza pela sua casa, você que reza pelos seus familiares. Olha, eu não sou diferente. Sou pai de família, sou esposo, eu sou tio, eu sou padrinho, enfim. Todos os dias eu oriento a minha caminhada de vida para a construção da minha casa. Sim, eu trabalho e preciso do dinheiro para gerir a minha casa. Isso é importante, é responsabilidade. Eu estudo e me dedico ao conhecimento para também formar a minha família no bem e na verdade. Eu tenho seguido a cartilha que vem do céu, ou seja, a palavra de Deus. Tenho buscado todos os dias me santificar para dar testemunho e exemplo para os meus filhos. Só que eu tenho clareza que o ataque que está sendo diretamente investido contra as nossas famílias, sobretudo contra as nossas crianças e adolescentes, é um ataque que vem do inferno. É a estratégia maligna de Satanás que pouco a pouco vai sendo implantada no mundo. Por isso essa guerra, como diz São Paulo, não é apenas contra o sangue e a carne, mas é contra principados e potestades que estão espalhados nos ares. Sim, é uma guerra espiritual. E eu me coloco como intercessor, como aquele que reza pela salvação, pela conversão, pelo processo de amadurecimento espiritual da minha família. Todos os dias. Entende o que eu estou falando? Eu não estou falando para que você tem que fugir do trabalho, fugir das suas responsabilidades, do seu conhecimento, do seu estudo, fugir da sua disciplina. Mas, além de toda essa dimensão humana, mental, psicológica, racional e física, você tem que se atentar à dimensão espiritual que está circundando a sua casa. E aí, pensando nisso, muitas pessoas que eu converso diariamente falam assim: Renato, eu rezo pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu esposo, pela minha esposa, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo fulano de tal da minha família. Rezo, mas parece que às vezes eu não vejo um resultado, parece que às vezes eu desanimo na oração. Tem hora que eu estou rezando muito bem, de repente eu começo a perder a vontade de rezar, perco as forças. E é um combate tão estranho, um verdadeiro combate espiritual, que às vezes parece que eu sou um cego em tiroteio. Eu estou apanhando de todos os lados e eu não vejo resultado. Como se a gente tivesse o poder nas nossas mãos de mudar as pessoas. Deus tem o poder e a gente pede que Ele mude, que Ele faça alguma coisa, que Ele venha agir na nossa casa pela salvação do fulano de tal, pela conversão do fulano de tal. A gente sempre está nessa dinâmica espiritual. Mas a verdade é que muitas pessoas não conseguem ter visão espiritual, não sabem lutar corretamente o combate espiritual que está
dentro da vida de todo intercessor. O que é um intercessor? É você que reza pelos seus, pelas pessoas que são caras a você. Você reza, você é intercessor. Assim como ela, a nossa grande mãe intercessora. Só que presta muita atenção na dinâmica que eu vou te instruir agora. O intercessor, ele se coloca no meio, como Nossa Senhora, entre duas realidades. A pessoa por quem o intercessor reza. Imagine aqui que eu vou rezar por essa pessoa que está aqui no lugar de Santa Teresinha. E aí do outro lado está Deus, ali mesmo, Jesus Cristo. De um lado está a pessoa por quem eu rezo, de outro lado está o nosso Senhor. E eu, intercessor, estou no meio, junto com ela, que é a nossa grande intercessora. Só que tem uma outra pessoinha aí, uma figura desagradável que também se coloca no meio. Aquele que se põe no meio. Esse é o significado da palavra Satanás. Portanto, o demônio, nosso grande inimigo da alma, ele se coloca no meio para ofuscar a visão espiritual das pessoas no seu caminho de encontro com Deus. Se eu, que sou intercessor, você já entendeu tudo, me coloco no meio para ser ponte, para falar, olha Senhor, eu rezo por essa pessoa, olha fulano de tal, eu estou rezando por você. Eu estou num confronto direto com o inimigo. Você acha que o demônio não se incomoda com aqueles que são intercessores? É claro que se incomoda. Porque, entre aspas, nós estamos atrapalhando o projeto dele na vida das pessoas. Sim. Portanto, nós temos que ter essa percepção do combate espiritual em que nós nos metemos quando a gente começa a rezar por alguém. Sobretudo da nossa família. É nessa intenção, meus irmãos, que eu quero hoje fazer essa rápida partilha aqui para vocês de algo que tem me preocupado muito, muito. A investida de Satanás está avançando nos nossos tempos. Muitos grandes santos e santas da igreja alertaram que com o passar do tempo, em um futuro, isso desde a Idade Média para cá, Satanás ele ia usar uma estratégia no mundo. Sabe qual? A estratégia de transformar a verdadeira e autêntica fé em Jesus Cristo em uma coisa caricata. Transformar a pessoa de Jesus Cristo na nossa vida em uma caricatura, ou seja, esvaziar o verdadeiro sentido da fé. O mundo hoje vive isso. Não é um total ateísmo no sentido de que as pessoas não creem mais em Deus, não. Mas é o chamado ateísmo prático, até mesmo no sentido de olhar para Deus e fazer dele a caricatura que eu quiser. Deus é uma realidade do jeito que eu imagino e não do jeito que me é revelado, que me é apresentado, como a igreja faz conosco há 2000 anos. A igreja é guardiã da palavra, ela é guardiã da revelação, ela me apresenta a autenticidade da revelação, diz assim, esse é o nosso verdadeiro Deus. Mas não, eu não quero me submeter a tal igreja, a uma religião, eu quero ter Deus na minha vida e eu quero que Ele me preste favores, que Ele me ajude em tudo que eu quiser. Então eu pinto uma caricatura de quem é Deus. E isso é muito perigoso, muito. O inimigo ele tem usado de muitas estratégias nesse mundo globalizado, com as ferramentas que ele tem na mão, na internet, na TV, na cultura, na política, na economia. Ele tem implantado suas sementes em todas as esferas da sociedade, nas ideologias que estão presentes no mundo de hoje. Por que você acha que o cristão vai sempre bater de frente com as mentiras de Satanás? Pela questão da ideologia de gênero, do aborto, dessa extrema sexualização da pessoa, da mulher ou da pessoa do homem e até mesmo dos jovens e crianças, do comunismo, dessas vertentes de pensamento ideológico social. Por que você acha que o cristianismo vai bater sempre de frente com essas problemáticas?
Porque por trás de tudo isso não está apenas um mal moral, físico, econômico ou político. Por trás disso está um mal espiritual, está uma estratégia de Satanás. E nós sabemos qual é o caminho em que isso vai levar. O que o demônio quer? Quer me levar para o inferno. Ele quer desgraçar o mundo, a humanidade, levar-nos para o inferno. E se nós não nos levantarmos como barreiras a essas investidas de Satanás, nossa família estará sempre correndo um grande risco. Porque eu tenho clareza, que na família de cada um de nós que estamos aqui, atentos a esse vídeo, existem diversas pessoas que estão longe de Deus, que estão justamente vivendo isso que eu estou falando, um ateísmo prático. Não preciso de religião, não preciso da igreja, não preciso de palavra de Bíblia nenhuma. Eu preciso viver uma espiritualidade aí, o jeito que eu acho que Deus é, e Ele me ajuda assim. Perigoso. Nós estamos numa guerra. E essa guerra está se afunilando com o passar do tempo. Está ficando cada vez mais apertado. O nosso testemunho de vida cada vez deverá ser mais forte e autêntico. Então pensa com muito carinho. De tudo isso que eu partilhei aqui com você, eu quero tirar um enfoque. Coloca na tua mente, no teu coração, esse pensamento. O que significa hoje ser um intercessor, uma intercessora? O que isso significa na prática? Como é a dinâmica desse combate espiritual em que um intercessor e uma intercessora se colocam? A partir do momento em que eu decido rezar por alguém. Como que eu tenho vivido e como isso tem me afetado na prática da minha vida? Como está a minha vida espiritual diante desta grande missão, deste grande desafio de me colocar no meio do combate espiritual pela salvação da minha família? Que Deus te abençoe. Eu estou aqui sempre à sua disposição para nós juntos crescermos na fé. Um abraço.